Olá, meus amigos e amigas espíritas e não espíritas. É um prazer estar com vocês. Se eu tirar os óculos aqui por causa do reflexo. É um prazer estar com vocês novamente. Uma alegria muito grande. E agradecemos, essa oportunidade de revisitar essa obra, sempre muito oportuna, o Mereça Ser Feliz, na tentativa humilíssima de trazer luz a temas que nos tocam de forma muito especial, que são temas que envolvem a nossa felicidade genuína, que também estão interligados ou diretamente ligados com os nossos relacionamentos. E este livro, ele traz uma abordagem, nós já sabemos, estamos já no capítulo 27, por incrível que pareça, uma abordagem especial sobre o orgulho, como o principal entrave ou obstáculo à nossa felicidade. Que a gente possa ser feliz nas nossas colocações, lembrando sempre daquela frase de João, que eu diminua para que ele cresça, ou vice-versa. Que ele cresça e que eu diminua. Então, que o governador do planeta, que Jesus nos inspire e que a mensagem dele prevaleça sobre qualquer outro aspecto da nossa fala. Ok? Nós lembramos aqui que nós temos uma parceria com a nossa querida amiga Sandra, que hoje não pôde estar presente. Ultimamente a gente tem tido compromissos e aí um tem faltado, o outro tem desenvolvido o tema sozinho, mas isso é circunstancial, tá? Na próximo mês ela estará de volta, eu também, e nós estabeleceremos a nossa parceria, que é muito bacana, neste estudo, considerando que a Sandra aí tem um vasto conhecimento nesse aspecto, uma preparação muito grande para elaborar sobre esses temas, levando em conta a formação dela, em filosofia, etc. Então, saudade da nossa amiga, um grande abraço para ela, para o companheiro dela, que precisaram se ausentar, da cidade, inclusive, e muitas felicidades para eles, que eles possam aproveitar bem esse final de semana. E nós vamos aproveitar agora o nosso tempo, com uma espécie de prece muito breve, pedindo aos bons espíritos que nos inspirem, a Jesus que esteja conosco, e que a gente possa, como já dissemos, trabalhar esse tema da melhor forma possível para que todos tenham o melhor proveito. O capítulo hoje é o capítulo 27, cujo título é Os Responsáveis São Felizes. Então, a gente vai ler a epígrafe ali, que a gente chama, o texto de entrada do capítulo, que diz assim: Deus não dá valor a um arrependimento estéril,
sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. E não tem como a gente lembrar, nessa fala, isso está no Livro dos Espíritos, é a questão 1000, fácil de guardar, né? Questão 1000 do Livro dos Espíritos, depois vocês podem visitá-la lá no Livro dos Espíritos. A gente não pode deixar de comentar um pouquinho sobre isso, porque ele fala ali, mais vale a perda de um dedo mínimo quando se está prestando um serviço, quando se está se devotando ao conjunto, ao todo, aos outros, quando se está pensando e se dedicando aos outros, do que anos de suplício na carne, com objetivo exclusivamente pessoal. E por que isso? Porque é colocado, né, o tempo inteiro nas obras básicas, na Revista Espírita, a questão exatamente do egoísmo e do orgulho, como os nossos maiores entraves à felicidade genuína. A felicidade considerada aqui como estado, como um estado duradouro, e não como um sentimento ou uma emoção passageira, que nós confundimos muitas vezes com alegria. A gente tem pequenas alegrias, pequenas conquistas que nos trazem entusiasmo, alegria, felicidade, mas muitas vezes passageira. Referimos-nos aqui àquele estado da alma imperturbável, duradouro, e que não é fácil de ser conquistado, não nos iludamos. E cujo os maiores obstáculos é exatamente o orgulho e o egoísmo. É interessante notar que o Kardec, como um homem de ciência e uma mente brilhante, perspicaz e atenta a todas as grandes e pequenas mudanças que ocorria à sua volta o tempo inteiro. Se nós pegarmos a Revista Espírita e formos acompanhando o pensamento dele, nós vamos ver que a partir de algumas considerações a respeito de certos temas, ele foi revendo com o passar do tempo, como ele disse. Se a ciência e a observação provarem e mostrarem que o Espiritismo, porventura, se equivocou em algum aspecto, o Espiritismo se modificará e não a ciência. O Espiritismo acompanha a ciência para e passo. Uma coisa que a gente pode lembrar, só para ilustrar a questão, depois a gente trata isso em outras abordagens, mas para dar um exemplo, a questão da possessão. Kardec coloca lá na Gênese, coloca na Revista Espírita de 1850, que começa em 1857, que a possessão característica, aquela em que um espírito pode tomar o corpo de outro, mesmo que temporariamente, definitivamente impossível, claro.
mesmo que temporariamente não era a expressão mais correta. A mais correta seria subjugação. Com alguns acontecimentos, especialmente os processos de Morzine, enfim, e uma outra região lá da França, que inclusive o governo francês andou envolvido, tentaram exorcizar aquelas pessoas, eram mais de 120 pessoas envolvidas, a maioria mulheres. Isso começou em 1857, depois teve reincidivas, né? Até 1861, Kardec reviu a sua posição a respeito da possessão, dizendo que, forçado pelas evidências e pelos fatos, ele colocou que, sim, o termo possessão, no seu sentido mais literal, poderia ser usado, porque o que ocorria, o que ele observou, era possível de ocorrer, mesmo que temporariamente, inclusive com experiências com o magnetismo, o sonambulismo magnético, né, induzido. Enfim, vamos ao que nos interessa, o tema de hoje. O título é Os Responsáveis São Felizes. E por que os responsáveis seriam felizes? Porque talvez, vamos colocar como uma hipótese, talvez os responsáveis, e essa responsabilidade no seu sentido lato, seu sentido mais amplo, eles tenham mais lucidez em tudo. Nós não estamos tratando aqui de responsabilidades materiais apenas, né? Nós estamos tratando aqui de responsabilidade no trato com o nosso próximo, nas relações interpessoais, na responsabilidade que temos conosco próprios, na nossa relação intrapessoal. Então, a Hermance, ela vai colocando para nós o seguinte. Ela começa tratando do sentimento de culpa, que é um aprendizado profundamente enraizado nos recessos da nossa vida mental. Que as experiências religiosas de vidas sucessivas, nos últimos 15 séculos, foram esculpindo, foram formatando, foram modelando uma conduta fortemente autopunitiva, como forma de solucionar nossas questões com Deus e com a consciência. Passando de geração para geração, a repetição de padrões, né, intergeracional, a gente pode constatar que, na atualidade, há uma trágica manifestação coletiva da culpa nas sociedades, sustentando o sofrimento humano. A gente considera, segundo ela, que de forma inconsciente, se sentir culpado, e eu falo isso de forma inconsciente mesmo, sentirmos-nos culpados nos tornaria mais, nos ajudaria a, usando aquele termo que muitos de nós espíritas não achamos o mais adequado, nós pagamos as nossas dívidas sofrendo ou nos sentindo culpados. E aí, sem querer dar spoiler do que vem pela frente, a gente para e pensa. É mais proveitoso ou para nós
tomarmos alguma atitude no sentido de reparação quando nos damos conta dos nossos erros, ou sentarmos-nos num canto e chorarmos, remoendo a culpa, o que é mais proveitoso para nós e para os outros. Então ela segue dizendo que a gente não foi educado para sermos responsáveis pelo que fizemos de errado. Nós fomos educados para sermos culpados. E perante as falhas, castigos. Perante os êxitos, recompensas. Prêmios e punições representando o coroamento das nossas ações. Como se nada mais existisse ou fosse possível existir entre os extremos que denominamos certo e errado. Pedagogicamente, os instrumentos do castigo e da repreensão vão ganhando novas e mais ajustadas conceituações. Melhor que punir é ensinar. Sim ou não? Não é melhor ensinar do que punir? Simplesmente. Não é melhor gratificar e promover, levantar, erguer a autoestima dos nossos semelhantes, induzindo-os até de forma inconsciente para o acerto, para aumentar as probabilidades de êxito, diminuindo as probabilidades de fracasso? A culpabilidade, o hábito que adquirimos e, voltando, né? Nós não estamos aqui, isso também é um outro atavismo que nós carregamos, procurando alguém para culpar. Procurando um culpado para projetarmos todas as nossas insatisfações, frustrações, fracassos, como costumamos fazer de forma inconsciente. Nós estamos ressignificando aqui, ou revendo alguns conceitos que nos foram passados de geração em geração, porque nossos pais foram educados de uma forma, pelos nossos avós, que os educaram. Nossos avós, por sua vez, foram educados de uma certa forma, por nossos bisavós, que talvez não tenham sido, muito provavelmente, nós mesmos. Então, nós estamos herdando um modelo e uma formatação de educação que nós iniciamos lá atrás. Então, não é uma questão de culpabilizar nem nossos pais, nem nossos avós, nem nossos parentes, nem nossos professores, quem quer que seja, nem nossos políticos, etc., e etc., 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 e aí entramos em outras questões muito mais complexas, né? Não é produtivo para nós, ou libertador para nós, culparmos os outros. Tanto menos nos culparmos. Ou seja, cultivarmos e alimentarmos a culpa. Por isso que o título do capítulo é Os responsáveis são felizes. Porque os responsáveis, entre aspas, no sentido mais amplo da palavra, têm consciência plena do que fizeram de
certo e de errado. E tendo essa consciência mais aguçada, mais lúcida, mais nítida do que fizeram os responsáveis, não se culpam, se arrependem do que fizeram, o que é natural, no primeiro momento, o arrependimento sincero, verdadeiro. Mas, a partir de então, pensam: o que posso fazer para reparar? O que, para mim, foi um erro e está me causando desconforto, está me deixando disfuncional. Eu não estou conseguindo conviver muito bem com isso. Então, eu preciso fazer alguma coisa para reparar isso, para consertar. Se eu entro, eu costumo usar um exemplo. Se eu entro numa biblioteca, por exemplo, e derrubo todos, boto todos os livros ao chão, adianta eu me sentar num canto da biblioteca depois e ficar chorando e me culpando eternamente por isso? Vai resolver alguma coisa? Certamente que não. Olá. Olá, me perdoe. Eu fui dar uma ajeitada aqui no computador e acabei desligando sem querer. Não vai resolver absolutamente nada, essa minha postura. Se eu tiver um sentimento de responsabilidade, ou seja, eu sou responsável pelo que eu acabei de fazer, eu vou me levantar e vou começar a reorganizar os livros conforme eles estavam organizados em suas estantes, por título, ou por gênero, etc., como for o caso. Isso é uma grande diferença entre sentir-se culpado, alimentar a culpa, e sentir-se responsável. Quando eu me sinto responsável, eu me sinto parte do processo. Eu me envolvo no processo. Eu me envolvo com aquilo que eu julgo ter feito de equivocado, ou que está muito claro para mim que foi realmente um equívoco que eu cometi. E passo a agir de todas as formas possíveis para reparar aquilo. Quando isso, aí alguém deve pensar, né? Mas tem coisas que são quase que irreparáveis, né? Um assassinato, por exemplo. Como é que eu vou trazer alguém de volta à vida? É para isso que existe a reencarnação, a pluralidade das existências. Muitas vezes eu já me dou conta aqui nesta vida, lembrando, detalhe, muitas vezes, isso também é um outro, talvez, uma outra má interpretação que nós fazemos, eu não preciso necessariamente pagar ou restabelecer o equilíbrio dinâmico aí entre eu e a minha vítima, entre aspas. Necessariamente com ele ou com ela ou com eles. Eu posso reparar esse mal fazendo o bem
a outras pessoas. De preferência no mesmo gênero de situação. Digamos, a gente sabe de espíritas, de almas, né, que reencarnaram porque cometeram muitos equívocos com crianças, por exemplo. E aí, nesta encarnação, essas criaturas fundam lares, creches, sacrificam a vida inteira ao resgate de crianças, a manutenção dessas instituições, pagando um alto preço por isso, inclusive. O preço da sua saúde, o preço do seu lazer, o preço da sua vida pessoal. Muitos destas almas encarnadas abdicam ou abdicaram da sua vida pessoal, não se consorciaram, se mantiveram solteiros, né? Nós temos alguns casos aí conhecidos, especialmente o nosso querido Chico Xavier. Enfim, eu não estou dizendo que o Chico cometeu erros, tá, gente? Eu não tô ligando as coisas. Mas há outras almas, por exemplo. A gente lembra, porque isso isso é de público, né? Ela mesmo verbalizou isso e tornou isso público. A Ivone do Amaral Pereira, ela veio de 5 encarnações como suicida. E nesta última encarnação dela, ela se dedicou integralmente aos suicidas. Ela é autora de um dos eleitos, um dos 5 melhores livros do século XX, romances, que é o Memórias de um Suicida, junto com Paulo Estevam, etc. Fica a minha dica de leitura da nossa live, Memórias de um Suicida. Do Camilo Castelo Branco, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, um famoso escritor português, talvez o mais famoso escritor português, que se suicidou. E o livro é belíssimo. E ela se dedicou a vida inteira aos suicidas. Todos os dias ela, naquela época, né, os jornais, Estado de São Paulo, imaginem, São Paulo, Rio, ela pegava os classificados lá e tinha uma nota se referindo a algum suicídio, alguém que havia se suicidado, alguma coisa assim. E ela fazia prece todos os dias da vida dela, durante anos a fio, para os suicidas. E outros médios, como o Chico, por exemplo, diziam que era muito comum chegar na casa dela e verem ela passeando pelos jardins da casa dela, que era muito grande, e ela gostava muito de rosas, tinha muitas roseiras. Era muito comum vê-la passeando pelos jardins da casa dela, de braços assim, enganchada, como aquelas senhoras costumavam passear com os cavalheiros, com espíritos de suicidas que vinham agradecê-la pelas suas preces, sentidas, verdadeiras, genuínas, e que tanto lhes fizeram bem. Então, ela sempre estava cercado de espíritos que vinham lhe agradecer as preces que lhes beneficiaram. Um espírito responsável, porque ela podia, ao saber do passado dela, 5 encarnações como suicida, e ela
Ela verbalizou que teve inclinação na última encarnação também para suicídio, mas que ela resistiu bravamente e a doutrina espírita a ajudou muito nisso. Uma médium de vastas possibilidades, livros belíssimos, psicografou livros do Bezerra de Menezes e outros tantos espíritos. E ela foi responsável. Ela pensou: o que eu posso fazer para reparar os meus equívocos? Então, sempre que há possibilidade de reatar com um parente, de reatar com um amigo, de reatar com um desafeto ainda em vida, como diz no Evangelho, é melhor. É melhor não deixar que essa inimizade, que essa desavença, ela se perpetue por muito tempo e tome uma dimensão cada vez maior, porque fica mais difícil no mundo espiritual. Então, quando nós nos dermos conta de algo que está nos incomodando, porque percebemos que nos equivocamos, esforcemos-nos para sermos responsáveis e não nos entreguemos à culpa, que inclusive é um dos expedientes mais utilizados pelos nossos desafetos, aqueles que a gente chama de obsessores, que não gostam desse termo. No mundo espiritual, aqueles que nos perseguem eventualmente e que trabalham para a nossa queda moral, social, material, afetiva, etc., utilizam como um dos maiores expedientes exatamente o nosso sentimento de culpa. Tem criaturas, e muitos de nós iremos nos identificar aí, que nos sentimos culpados o tempo inteiro por tudo que acontece à nossa volta. Se cai um avião lá em outro país, a gente se sente culpado. Se os vizinhos brigam, a gente se sente culpado. A culpa é um sentimento cotidiano que faz parte da nossa rotina. Nós incorporamos a culpa, o sentimento de culpa, como habitual. Nós normalizamos o sentimento de culpa. Isso é degradante. Isso é deletério, é corrosivo para a nossa psique, para o nosso espírito. Isso não nos faz bem algum. Na medida, como eu disse, que nós percebemos um erro, uma falha, hajamos como alguém responsável. Eu me dei conta, então eu vou fazer o possível e o impossível para reparar este dano que eu causei a mim mesmo ou ao próximo. Isso nos fará bem, isso será eficaz, não só eficiente, será eficaz, porque terá uma materialidade real. O nosso bem, ele se materializará, ele transformará efetivamente a realidade do próximo e a nossa realidade. E a irmã se continua nos chamando atenção para
muitos detalhes interessantíssimos. Dizendo, por exemplo, que à luz da pedagogia da esperança e do bem, ensinar é abrir caminhos para a liberdade e promover é convocar a maior maturidade através de obrigações mais amplas. Por exemplo, e nos interessa muito aqui, a criança educada nesses moldes aprenderá a lidar melhor com as suas emoções perante as falhas. E esbravejar, vociferar quando uma criança comete um erro é a pior coisa que nós podemos fazer para o seu amadurecimento. E não se sintam culpados por quem vem agindo assim ou já agiu assim. Vamos nos sentir responsáveis e ressignificar a nossa forma de educar as nossas crianças, sejam elas filhos, sobrinhos, alunos, etc. Aqueles que se encontrarem sob nossa responsabilidade de alguma forma, atuando como babás, como educadores, das mais diversas formas, etc. Não subestimemos jamais a inteligência das crianças. Elas fixam tudo, gente. Elas fixam tudo. Eu me lembro de uma mãe muito vaidosa e uma filha de 8 anos percebendo isso e muito inteligente, chegou para a mãe e disse assim, porque ela gostava de provocar a mãe, né? De testar a mãe, já que a mãe era muito dura com ela. Ela chegou para a mãe e disse assim, olha aí, mãe, você é muito vaidosa, né? Mas o tempo chega para qualquer um. E eu estou notando um fiozinho de cabelo branco na senhora. Não adianta, o tempo vai chegar para você também. E a mãe, não perdendo tempo, né? Aproveitando a situação, disse o seguinte, respondendo para a filha. Você sabe por que esses fios de cabelo branco, minha filha? E ela, não. Esses fios de cabelo branco é por causa do desgosto que você me dá todos os dias. E a menina, muito espirituosa, disse assim, então a coisa ficou feia, porque os cabelos da vovó estão todos brancos. Né? Se a gente quiser que uma criança haja de alguma forma, não é produtivo que a gente chame atenção para aquilo, por exemplo. A programação neurolinguística trata muito bem disso. Uma das vertentes aí que trata muito bem disso. Se eu disser para vocês, pensem num cachorro branco, ou seja, melhor, me perdoem, se eu disser, não pensem em um cachorro branco. Garanto que todo mundo pensou no cachorro branco. Eu disse para não pensarem no cachorro branco. É isso que nós fazemos com as crianças. Então, se a gente quiser que o nosso filho, por exemplo, que está diante da TV há horas, desligue a TV e vá brincar lá fora, a gente diz, meu filho, quem sabe você pega o skate, a bicicleta, e vai brincar lá fora. Hoje está um dia lindo. Vamos, eu brinco um pouquinho com você. Você é ótimo em andar de skate, etc, etc, etc.
Isso é tirar a atenção de uma mudar a perspectiva, né? Não é inteligente quando a gente ressalta os equívocos e os erros, principalmente em nossas crianças. Quando a gente... Isso, gente, é o pior que nós podemos fazer, né? Chamar, dizer, você é burro, você é um imprestável, você é isso, você é aquilo. Eu nem considero a possibilidade de nós utilizarmos isso como recurso. Então, eu estou usando com vocês, ou com a gente aqui, né? Exatamente o que eu acabei de dizer. Vamos focar e vamos ser responsáveis naquilo que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer? Em se tratando de crianças, especialmente. Melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Aumentar a autoestima deles. Reforçar a autoestima deles da melhor maneira que nós pudermos. Ressaltarmos as qualidades que eles possuem. Dizendo, gente, sabe aquela coisa de uma mentira contada 20 vezes acaba se tornando verdade? No bom sentido, também dá para ser utilizada. E em se tratando, inclusive, de que não é uma mentira. Porque todo ser humano, filho de Deus, que nós somos todos filhos adotivos, somos filhos de Deus emprestados por um tempo aos nossos pais. Então, somos todos filhos adotivos. Para dar um novo rumo a essas almas. Então, todos nós, trouxemos em nós, em germe, infinitas possibilidades. Cabe aos pais, tutores, responsáveis das mais diversas matizes, fazer com que essas habilidades, essas competências germinem. E como é que a gente faz isso? Aumentando a autoestima dos nossos pequenos, dizendo, vocês são incríveis, vocês são fantásticos, vocês são inteligentes, vocês são maravilhosos, vocês são sensacionais, vocês... Não importa, gente. Quando tiver que chamar atenção, chame atenção em relação ao fato. Não pessoalize. Ou seja, não é pessoal. Meu filho, você é um idiota, você é burro, porque você fez isso, você fez aquilo. Não. A gente é contra o tabaco, por exemplo, mas a gente ama o tabagista. A gente quer libertar o tabagista do tabaco. A gente é contra, entre aspas, a gente não acha conveniente, não acha saudável, não acha adequado. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é conveniente o álcool, não é? Em excesso, principalmente hoje, as pesquisas científicas nos trazem uma informação que não é muito confortável aos amantes do álcool, né? Por exemplo, as últimas pesquisas científicas nos mostram que não há
quantidade segura para a ingesta de álcool, especialmente em se tratando de os efeitos que ele causa no nosso encéfalo, nos nossos neurônios, na nossa capacidade cognitiva. Não há dose segura para a ingesta de álcool. Mas antigamente tinha, né? Mas um cálice de vinho por dia faz muito bem. Tome um cálice de uva, que tem resveratrol da mesma forma, tem bioflavonoides, etc, etc, etc. Que são antioxidantes maravilhosos, anticancerígenos, etc. Mas não tem o álcool. Mas eu não estou aqui condenando o álcool, tá bom, gente? Cada um faça suas escolhas à vontade. E responsabilizem-se pelos seus atos. Depois, não cultivem a culpa. Sintam-se responsáveis pelos efeitos que a utilização do álcool, eventualmente de alguma droga, de alguma medicação, sem acompanhamento médico, possa causar. Sintam-se responsáveis e busquem a reabilitação, a recuperação da saúde. Mas em se tratando de crianças, voltando, não é pessoal. Então, a repetição é a mãe do aprendizado. Então, quando nossos pequenos fazem alguma coisa errada, você fala com firmeza. Faça tal coisa e não faça outra. Entendido? Por quê? Por isso, por aquilo. Porque tem aqueles que questionam, né? Pronto. E vá, e de novo, e cada vez com mais firmeza. Porque você está certo naquilo. E eles vão sentir isso. Mas não os ofendam, porque eles sentem isso, eles sabem. E interpretam isso como algo pessoal. As crianças, principalmente, elas interpretam as coisas literalmente. Eu me lembro, eu gosto muito do Piangers, do Marcos Piangers. Eu estava ouvindo esses dias no TEDx, né? Lá naquelas palestras em que eles escolhem pessoas que são excelentes, que alcançaram a maestria, de certa forma, e a excelência em suas áreas de atuação. E ele estava falando de crianças, de filhos, né? Ele que escreveu O Papai é Pop, a esposa dele escreveu A Mamãe é Rock, etc. E ele estava falando sobre a Anitta, e a diferença, inclusive, entre os filhos deles. A Anitta mais nova, muito racional e analítica, e a mais velha, um pouquinho, muito emotiva e toda coração, todo sentimento. E a Anitta chegou para ele um dia e disse assim: pai, eu preciso me casar. Por que, minha filha? Porque eu queria mandar em alguém também, né? Outro dia ela chegou para ele e disse assim: pai, eu preciso tomar anticoncepcional, 5 anos de idade. Por quê? Porque eu ouvi a mamãe falando com as amigas dela que ela toma anticoncepcional, que é para não engravidar, que as mulheres precisam tomar anticoncepcional para não engravidarem. E eu sou muito pequena, né, papai? Eu não posso engravidar com 5 anos. Então, as crianças entendem tudo literalmente, como aquela menina de 8 anos respondendo à sua mãe. Pois então,
Se esses fios de cabelo que a senhora estão nascendo na senhora aí é por causa dos desgostos que eu lhe dou, a coisa tá feia, porque a vovó, todos os cabelos dela estão brancos. Então, muita coerência, especialmente com as crianças, entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Lembrando lá do Pestalozzi, né? E a sua famosa como é que ele chamava? Bom, tudo bem. Ele utilizava a razão, cérebro, sentimento, coração, e mãos, ação, em harmonia. A gente precisa ter coerência entre o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, na medida do possível, em que vamos desenvolvendo o nosso senso de responsabilidade. Para que eu fico encucado, enquanto eu não lembro de alguma coisa, eu não sossego. Daqui a pouquinho eu vou lembrar lá, né? do Pestalozzi. Isso é muito importante, porque as crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente verbaliza. E o que a gente verbaliza, elas entendem literalmente. Assim como os autistas. Entendem literalmente. Dá para dizer que toda criança até uma determinada idade, ela é um pouco autista. Vamos seguir um pouquinho mais, que estamos encerrando já o nosso tempo. Ela fala aqui das crianças. Buscando responder por seus atos, reparando caminhos ao invés de manter-se na postura de queixume e desvalor pessoal, será alguém, esta criança futuramente, será alguém ativo perante si mesmo, arrependerá, mas não se consumirá em seus sentimentos, ao contrário, procurará trabalhar consigo as legítimas emoções que caracterizam uma ação de caridade a si próprios. Eis a palavra que define com exatidão nosso remédio nos problemas da culpa. Caridade. Para com os outros, mas para conosco mesmos. O senhor Allan Kardec, Os Bons Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, sobre qual seria a visão de Jesus sobre a caridade, tivemos uma das mais vivas e completas indicações para a felicidade humana. Lembram da questão 886 do Livro dos Espíritos? Como Jesus interpretava a caridade na sua melhor e mais ampla acepção, e os bons espíritos, que a gente sabe, aquela falange verdade, representava genuinamente o pensamento do Cristo, com precisão, através do seu enviado mais amado, digamos assim, Allan Kardec, para compilar tudo isso e transformar isso num corpo de doutrina científica, filosófica, com efeitos comportamentais, morais, espirituais
né? E religiosos, podemos chamar assim. Então, como Jesus, eles perguntaram como Jesus, o Kardec perguntou como Jesus interpreta, no seu sentido mais profundo e mais legítimo e verdadeiro, a caridade. E eles responderam: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Vocês observam uma espécie de reforço nessa resposta? Ou ênfase em alguma coisa? E qual seria ela? É por isso que os espíritos dizem que o capítulo 10 do Evangelho deveria ser o capítulo mais estudado, analisado, ponderado, refletido e vivido por nós espíritas, especialmente. Do que se trata o capítulo 10, para quem não lembra, bem-aventurados os misericordiosos, perdão e indulgência. Num mundo de provas e expiações, como o nosso ainda o é, precisamos, qual é a nossa maior arma para nos pormos, passarmos ao largo, como diziam os espíritos, ou nos pormos acima das ofensas? O perdão, a indulgência, a benevolência. Como perguntaram, né, para alguns espíritos que a gente tem conhecimento aí, que a gente costuma usar como exemplo, Madre Teresa, Gandhi, etc. Você não se sentiu ofendido com tal situação? E eles disseram assim: que situação? Aquela em que fulano disse tal coisa em relação a você, ele disse: puxa, nem lembrava. Porque e você o perdoou e eles, né? Perdoar o quê? Se eu nem me senti ofendido. Então, reforçamos. Por isso os espíritos costumam dizer que o capítulo 10 do Evangelho deveria ser o mais estudado por todos nós. E encontramos respaldo nisso, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Espíritos, questão 886. Como compreendia Jesus a verdadeira e mais genuína caridade em seu significado mais completo, mais profundo e mais amplo? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E por que isso, gente? Para a gente ser aplaudido pelos outros, erguerem alguma estátua em praça pública para a gente, para dizerem que a gente é uma pessoa muito boa, etc. e tal? Não. Para a gente ficar em paz com a gente mesmo. Para a gente dormir tranquilo, para a gente ter mais saúde, para a gente se relacionar mais, melhor com os outros, tendo em vista que, e aí a gente poderia trazer muitas pesquisas científicas para vocês, e aí tornaríamos isso um seminário de 5 horas, em vez de uma abordagem de 1 hora, mas rapidamente. A gente tem pesquisas científicas conclusivas indicando que, por exemplo, o item que mais pontuou ou mais influenciou numa longevidade com saúde, ou seja, aquela longevidade em que as pessoas vivem muito mais
a cerca de 4 locais aqui no planeta, em média 100 anos, 110, 120, 90 a 120 anos. A alimentação é importante, a atividade física é importante, mas o que, para nossa surpresa, o que mais beneficiou ou beneficia essas comunidades, uma no Japão, uma no interior da Costa Rica, uma na costa lá no Mediterrâneo, e outra no interior da Califórnia, constituindo uma comunidade de cientistas que replicaram essas outras 3 comunidades e estão tendo os mesmos resultados. O que mais pontuou foi uma ótima e saudável e sadia interação social. E com uma interação social, a gente quer dizer o quê? Amizades sadias e verdadeiras. E para se cultivar amizades sadias e verdadeiras, nós precisamos o que mais se precisa num mundo de provas e expiações. Aprender a relevar, aprender a perdoar, aprender... Ou seja, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, porque nós também precisamos que sejam benevolentes com a gente. A gente também precisa que tenham indulgência com as nossas imperfeições, porque somos imperfeitos, sim, e precisamos que nos perdoem as ofensas, porque mesmo que nos vivamos assim, atentos o tempo inteiro, como não somos perfeitos, e por isso estamos encarnados ainda no mundo de provas e expiações, podemos sim nos equivocar e verbalizar algo desagradável. Isso pode ferir uma pessoa mais sensível. Então, nós precisamos sim de indulgência, de benevolência e de perdão. E isso, em relações de amizade sincera e verdadeira, é fundamental. É o alicerce, é a base. Nos grupos espíritas, entre familiares, entre amigos de profissão, etc, etc, etc. E aí nós teríamos N situações aqui para seguirmos relatando para vocês. Vamos ver como a irmã se termina tudo isso. Ela diz o seguinte: o ato de ser responsável significa assumir nossa vida. Parar com o hábito de colocar no mundo de fora as razões dos nossos fracassos. É assumir o chamado específico de Deus para conosco. É desvendar quais os sábios desígnios do Criador para com o nosso destino. Antes de tudo, somos convidados a reformar o nosso modo de pensar. Eu grifaria isso. Reformar o nosso modo de pensar. Nada é estático no universo. A única coisa constante no universo é a mudança. Quando cristalizamos verdades, padecemos e sofremos. Tentemos acompanhar a marcha do progresso, como diz no Livro dos Espíritos. O que acontece com aqueles que tentam deter a marcha do progresso? Se assemelham a pequenas pedrinhas, respondem os Espíritos. Pequenas pedrinhas diante de um grande veículo. Esse veículo os levará de roldão. Ou seja, não temos como deter a marcha do progresso, que é uma das leis da natureza. Tentemos compreender melhor as leis naturais, as leis da vida.
e o que elas esperam de nós, sem endurecermos, sem nos tornarmos impermeáveis aos desígnios de Deus, sem nos tornarmos impenetráveis, sem criarmos uma couraça impenetrável, cristalizando as nossas ideias. Sabe aquela coisa? Penso assim e acabou. Esse é o fim. Esse é o nosso fim. Dizendo isso, nós estamos dizendo, em outras palavras, estamos mortos, só não fomos enterrados ainda. Me perdoem a franqueza. Sejam benevolentes, indulgentes e benévolos comigo, por favor, tá bom? Então, a irmã se conclui dizendo isso. Sem dúvida, os responsáveis, os que tentam buscar uma espiritualidade maior, uma lucidez, e se dão conta, seja através do que for, de uma terapia, de uma religião, ou através da espiritualidade, que são coisas diferentes, espiritualidade e religiosidade, não importa. Essa lucidez, essa percepção mais arguta da vida, nos tornando mais responsáveis por aquilo que nós achamos e julgamos que devemos ou não devemos fazer, conforme o que nos convém ou não nos convém, tendo como termômetro o que nos faz ou não nos faz nos sentir bem, diz Hermance, sem dúvida os responsáveis serão mais felizes, porque descobriram seu papel divino no universo, simplesmente pelo fato de que resolveram experimentar não seguir o rumo da maioria, procurando ouvir a voz da consciência, onde se encontram as excelsas mensagens de Deus para cada um de nós. Então, gente, essa é a mensagem que a gente queria deixar e agradecer a paciência de vocês, o interesse por essas questões. Mandar mais uma vez um abraço aos nossos amigos, especialmente a Sandra e o seu companheiro, que estão viajando, ao nosso querido Flávio, né, que tem nos proporcionado essa oportunidade bendita de trabalharmos essas questões. Flávio, a minha admiração incondicional, a tua dedicação, porque a gente sabe do teu esforço, e isso não é rasgação de seda, isso é genuíno. A gente sabe do teu esforço, do teu empenho, então a nossa admiração incondicional, o nosso respeito, e que tu continues assim, e que os bons espíritos possam te fortalecer cada vez mais nessas múltiplas tarefas às quais tu se dedica, e que a gente possa se tornar cada vez mais responsáveis e que a culpa não nos seduza, né? Que é uma das facetas do orgulho também. Nos vitimizarmos, nos culparmos, porque isso, de certa forma, transfere a responsabilidade para os outros. Ok? Um abraço a todos, um bom final de semana, um beijo no coração de todos e fiquem bem. Nós é que agradecemos, e tu sabe, né, que é um processo de cura a gente se ocupar, né, exercer a nossa responsabilidade. E eu gostaria de partilhar para os registros, nós já estamos implementando um dia da semana, que é sexta-feira, em espanhol. As palestras ocorrem em espanhol com colaboradores da América Latina. Já temos participantes do Uruguai, da América Central, e estamos contactando outros
para o canal continuar crescendo sem donos, mas sim com os trabalhadores da causa. Então, às sextas, às 20 horas, é em espanhol, e a gente vai, eventualmente, pode ser que seja em português, porque às vezes alguém que mora fora do país queira fazer, que mora nesses países de língua hispânica. Mas nós temos tido já a experiência desses momentos iniciais, já teve um dia 5 países, né? Brasil, Espanha, Uruguai, Argentina, Colômbia. Então, a gente vai aprendendo a ver, né, que é bom resistir no trabalho, né? Então, assim, te agradeço, Adrian. Falar com a Sandra. Um abração para a Sandra, né? Ela avisou, estou passeando. Perdoa uma colocação que tu colocou, que tu fez, e que é muito importante, e que deixou claro a tua funcionalidade, assim. E isso é muito saudável. Uma dos antídotos para a preocupação, que está muito ligada à culpa, é exatamente o que tu faz. É a ocupação. Então, para não se preocuparmos e sofrermos com isso e também nos culparmos, nos ocupemos, né? Tirando por medida aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que a gente pode fazer. Então, antes de se preocupar, vamos nos ocupar, assim como o Flávio tem feito. Eu acho que todos fazemos, né, de uma certa forma, só que dá para, com a proposta da irmã Si e da própria doutrina dos Espíritos, de a gente ter um êxito, né, adequado, por a gente compreender o nosso passo, né, a nossa encarnação. Te agradeço, Adrian, agradecemos os amigos que estiveram, que estarão conosco. Um forte abraço, muita paz, e vamos fechar o nosso canal. Obrigado, Flávio. Um abração.